Ora, boa tarde a todos. Nós encontramos aqui na Livraria Barata, fazendo um conjunto de sessões que se inscrevem no programa de agregação de fundos para que tenhamos a Livraria Barata connosco muitos e muitos anos e, portanto, o primeiro apelo que faço neste novo vídeo que estamos a realizar é que se juntem à campanha de angariação de fundos para a nossa livraria, que consultem o Facebook da Barata e as iniciativas que temos estado a fazer. No domingo nós começamos com uma sessão dedicada a Camões, Cesário Verde e Fernando Pessoa, e hoje à tarde, quinta-feira, dia 2, vocês estarão disponibilizados no Facebook da Barata mais alguns vídeos sobre autores, textos que podem sair no Exame Nacional, um poema de Ricardo Reis, um poema de Álvaro de Campos e um poema de Alberto Queiro, com o comentário, enfim, das coordenadas gerais desses textos. Este vídeo antecipa, no fundo, o que vamos dizer amanhã sobre Rui Belo, Eugênio de Andrade e Miguel Torga. Muitas vezes, mesmo nos manuais escolares, há necessidade de ter, ou haveria a necessidade de ter, um texto introdutório que porventura desse aos leitores, aos alunos, as linhas principais de revolução da linguagem poética ou das revoluções da linguagem poética ocorridas na poesia moderna e contemporânea portuguesa. Quando nós olhamos para a poesia de final do século XIX e depois daquilo que foi o movimento romântico com Garrett, Herculano e, ao nível importante da teorização poética do próprio Herculano e também de António Feliciano de Castilho, a verdade é que nós chegamos às décadas de 50, 60, Garrett morre em 1854, Herculano afasta-se da vida literária e vai para a sua quinta de Valdelobos. Quer dizer, há depois um influxo da chamada geração ultrarromântica, a de Soares de Passos, Tomás Ribeiro. A revolução propriamente dita na linguagem poética portuguesa só ocorre com as chamadas correntes finiseculares. O simbolismo, o decadentismo, ou o simbolismo-decadentismo, tão só, e nós teríamos de localizar essa revolução, pelo menos em torno, vamos dizer assim, tanto quanto possível, de 4 autores. Antero de Quental, que segundo Fernando Pessoa teria dado à literatura portuguesa a poesia especulativa, uma poesia de natureza filosófica. Antero de Quental, que é, com Camões e Bocage, uma espécie de terceiro vértice dessa trindade poética do soneto, não é? Magistralmente feito em língua portuguesa, mas sonetos esses onde nós, de facto, vemos um pensamento especulativo, a teorização de conceitos, de correntes da filosofia oitocentista e não só, mas Antero é, de facto, para Pessoa, um dos renovadores da poesia moderna portuguesa, justamente por ter dado esse influxo de especulação, de poesia já cerebral, não é? E que vivia justamente a poesia de Antero desse combate interior entre a tendência, como diz o Antero numa carta a um amigo seu, a tendência para ser um romântico descabelado ou, escolhendo, por exemplo, a forma fixa do soneto, encaminhar o seu lirismo para um grau elevadíssimo de intelectualização. Razão pela qual o Oliveira Martins, a propósito de Antero, disse qualquer coisa que o aproxima muito de Fernando Pessoa,
Antero de Quental é um pensamento que sente e um sentimento que pensa. Os outros três renovadores da poesia moderna portuguesa, para Pessoa e Sá Carneiro, que são os nomes fortes da revista Orfeu e do futurismo, e que num inquérito da Boa Vida Portugal, a propósito da pergunta quem seriam os grandes mestres dos poetas contemporâneos em Portugal, Sá Carneiro e Pessoa não hesitam depois em falar da importância de Cesário Verde, da importância de António Nobre e Mário de Sá Carneiro falará de Camilo Peçanha, dizendo que ele é o grande ritmista. Ora, quando os alunos, quando os leitores em geral, são confrontados com a poesia, e nomeadamente a poesia moderna e contemporânea, há como que um embate com uma espécie de muro, ou de linguagem cerrada, ou que não se faz entender. Ora, a poesia moderna, portuguesa, e a poesia já do século XX em Portugal, acompanhando até renovações em curso da poesia europeia, tem, a meu ver, de ser entendida, como diz Eduardo Lourenço, ou, como diz um grande poeta e crítico do nosso tempo, nosso contemporâneo Gastão Cruz, tem de ser entendida neste sentido, quer dizer, a poesia não vem falar senão de si mesma. Quando perante um texto nós experimentamos a dificuldade da interpretação, é talvez também porque nos falhe um método, uma ideia de como poder abarcar o texto. Lembro sempre o professor Oscar Lopes e um ensaio dedicado a Eugênio de Andrade, onde o professor Oscar Lopes diz que antes da interpretação tem que haver, enfim, a análise. Não há interpretação sem análise. Portanto, o salto de, perante um texto, atrevo-me a dizer, seja ele qual for, pode ser uma notícia de jornal, pode ser um sermão de Padre António Vieira, pode ser o romance Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway, seja o que for. Primeiro há questões de análise que se colocam e depois, sim, poderá vir a interpretação. Um leitor é tanto mais competente quanto mais longe vai na interpretação, mas isso só é possível se tiver previamente aparelhos de análise, instrumentos de análise. Há já uns bons anos, coisa de 20, 21 anos, saiu na editora Lexicultural uma coleção muito interessante, dedicada às ciências, à música, à literatura, à língua, mas lembro aqui o volume 9 dessa coleção, que tinha como autores a professora Maria Ludovice Paixão e o professor José de Almeida Moura, e justamente nesse livro dá-se uma espécie de caminho aos leitores para chegar à obra literária. 3 perguntas podemos dirigir ao texto literário. O que diz o texto? Nós lemos um poema, lemos um romance, e há esta pergunta global: o que diz um texto? Qual é a ideia geral? E depois, intuitivamente, segue-se uma segunda pergunta: como diz o texto? No caso da poesia contemporânea, moderna e contemporânea, é justamente aí, e atrevo-me a dizer, também no caso da poesia de Camões e de qualquer poeta, nas cantigas de amor e de amigo, nas cantigas de Escárnio Maldizer, seja qual for o objeto literário em causa, é no como que reside o problema. A literatura não é o que diz, é sobretudo um modo de dizer, é o como diz. E os nossos alunos, por razões várias, debatem-se hoje com esse problema de não saberem como responder a um poema, porque é preciso dominar questões de correntes literárias, o que caracteriza a linguagem clássica de Camões, o que caracteriza o mundo de representação da realidade para os trovadores, o que significa a estética do barroco no Padre António Vieira,
Em que medida é que Garrett é, por exemplo, um romântico que tem ainda assim uma forte matriz arcádica? Por que razão essa de Queiroz, realista, adere e faz suas as teses de Antero de Quental sobre a causa da decadência dos povos peninsulares e relaciona essas três causas com os fatores de Taine, de Hipólito Taine? Por que razão Pessoa se, enfim, estilhaça em vários eus naquilo que é um quadro extraordinário de inovação estética das vanguardas europeias? De que modo é que nós lemos, por exemplo, um autor como Eugênio de Andrade, ou um Rui Belo, ou Miguel Torga, autores que podem sair no dito exame, mas que, na verdade, muito para além do exame nacional, deveriam ser autores que nós deveríamos ir comprar às livrarias, fruir dos extraordinários textos que em língua portuguesa eles nos legaram. E quem diz Torga, Eugênio, Miguel Torga, Eugênio de Andrade ou Rui Belo, pode falar de Gastão Cruz, Fiamma Pais Brandão, Luísa Neto Jorge, Eduardo Guerra Carneiro, tantos outros que estão aí à nossa espera para nós os lermos. No caso da poesia moderna e contemporânea, eu talvez lembrasse as palavras avisadas de um grande crítico e ensaísta português, António Ramos Rosa, num livro intitulado Poesia, Liberdade Livre, e onde justamente o António Ramos Rosa considera que a arte é o domínio da virtualidade e é essa força criadora da virtualidade que nós temos de encontrar num poema. Isso só é possível quando nós, perante um texto como, porventura, que fizeste das palavras de Eugênio de Andrade, compreendemos que, na poesia contemporânea portuguesa, um dos temas essenciais é a própria palavra, a própria poesia, a própria linguagem, no combate absoluto que a poesia, a linguagem poética, a linguagem de restauração, de restituição de uma paz perdida ou de uma espécie de, enfim, de harmonia essencial, dirigiu contra essa outra linguagem, que é a linguagem política. A poética e a política andam de mãos dadas, mas no caso da poesia contemporânea portuguesa, questões de ritmo, de som, antecipam muitas vezes as questões do sentido. Inovações gramaticais, desde suspensão da pontuação, passando por justaposição de planos do real com planos do sonho, a aposta em figuras de estilo da fonética como a aliteração, a assonância, a paronomásia. Tudo isso deve ser chamado no ato da leitura, por exemplo, quando lemos Ácidos e Óxidos de Rui Belo, ou Um Dia Não Muito Longe, Não Muito Perto, quando lemos Miguel Torga, por exemplo, Orfeu Rebelde, e temos ali a figuração do poeta como alguém determinado, Orfeu Rebelde, canto como sou. No fundo, caros leitores da Barata, caros amigos, voltarei a esta questão da poesia moderna e contemporânea, dando num videozinho a seguir, servindo-me de Gastão Cruz e de algumas ideias no seu livro A Poesia Portuguesa Hoje, o que é que de facto caracteriza, ou de que modo é que nós podemos assinalar as maiores mudanças ocorridas na linguagem poética portuguesa no século XX, em função de três ideias. A poesia não é de facto inspiração, é trabalho. A poesia moderna e contemporânea sofre uma aceleração absoluta na relação entre o som e o sentido, e há três, pelo menos, grandes ideias a reter. A poesia do século XX é o espaço da liberdade criativa, verbal, é o espaço da ressemantização do real, e há o conceito, a meu ver importante, de transfiguração. Definição de poesia. Poesia é, sobretudo, linguagem animada pela emoção, intensificada pelo ritmo e transfigurada pela metáfora. Definição de David Mourão Ferreira, que, estou certo, vos pode ajudar.